Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, iniciando o nosso encontro de hoje, queremos nos agradecer, nos louvar pela vida e por podermos estar juntos para o aprendizado desta noite com o Evangelho, Joana de Ângeles. Obrigado, amado Pai, obrigado, amado Mestre Jesus, que está sempre conosco. Sob sua luz, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. E assim seja, amado Pai, agora e sempre. Muito boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos, sejamos todos bem-vindos, não é? Estamos iniciando mais um encontro agora nesta quarta-feira. Então sempre agradecendo porque estamos juntos e assim podemos aprender com o Evangelho, com Joana de Ângeles, com bastante alegria. Célia, já cumprimentamos a todos vocês, desejando uma ótima noite, desejando já desde agora, né, uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira, sob as bênçãos de Deus. E que tudo esteja bem com todos vocês. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, claro, como não. E nós vamos ver o Evangelho, né, de hoje, parentesco corporal e parentesco espiritual. Pois é, aquilo que nós tínhamos já dito, né, já na segunda-feira, aliás, então hoje nós vamos falar. E Joana de Ângeles vai vir na sequência do Evangelho e vai falar para nós no item 53. Vão faltar depois apenas 10 itens para terminarmos, né? Busca de si mesmo. Nós dividimos em duas partes, porque o texto é longo, mas perderia um pouco, né? Enxugando, digamos assim, fazendo uma redução. Então, vamos, né, juntos ver o texto todo, que ela nos manda em duas partes, uma hoje, sexta-feira, busca de si mesmo, tá bom? Muito bem, vamos então desta forma, né, ver o nosso Evangelho, mas já agradecendo, claro que vocês também, que já estão deixando aqui o seu simpático boa noite. Vamos agradecendo a Denise Holland, boa noite, também da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sandra Oliveira Vita, temos ainda, olha aqui, a Maria Helena Lima, também a Sônia, né? A Sônia Martins, agradecendo boa noite também da Cecília Tiliac, Bárbara Santana Neri, também aqui conosco, já neste momento, quando vamos começar a ver o nosso Evangelho. Parentesco corporal e os laços, e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho. Ele não fez senão lhe oferecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por essa afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que esses dois seres, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue.
Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreenderem, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos. Quer dizer, minha família segundo os laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, propunham-se a se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Pois é, como nós dissemos, o comentário que foi feito na segunda-feira sobre o capítulo, quem são minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha mãe, a ingratidão, sobre dentro do capítulo, a ingratidão. Ora, o que nós podemos, assim, além acrescentar do que foi dito, Porque essa é a realidade que é para nós. Nossas famílias são formadas por espíritos de idade imensa, de experiências imensas, cada um com a sua experiência. Por isso que as pessoas, claro, a gente sabe, são muito diferentes umas das outras. Embora convivam juntas, embora se respeitem tantos e tantos aspectos, e às vezes saem pequenas rusgas, é claro, mas são também as regras da convivência, da boa educação, da questão familiar, mas muitas vezes dentro das famílias, tem lá espíritos que são bem estranhos à família. Estão ali também, por quê? Uma para auxiliar nas dificuldades familiares, daqueles que mais a têm. E outras também porque são questões de resgate, de expiação, daqueles que vêm para tentar acertar seus débitos anteriores de outras encarnações e que ficam ali martelando a existência, com aquela sede de vingança, com aquela sede de prejudicar porque foi prejudicado. E em muitas oportunidades eles vêm na mesma família para tentar ali, aqui, no corpo, na vida material, acertar suas diferenças. O que torna, tantas vezes, uma convivência muito difícil entre irmãos ou mesmo entre pais e entre filhos. E a gente sabe muito bem disso. Mas aquilo que se diz é a questão da afinidade, a questão da afinidade espiritual, mais bem ali colocada. E essas afinidades, elas vêm se solidificando com o passar do tempo, com as encarnações, com as afeições entre eles. E por isso muitos desses espíritos são de alta afinidade com esses que estão encarnados, também escolhem como prova também vir auxiliar na tentativa desses que estão encarnados e que vêm com esse propósito de acertar débitos anteriores, de auxiliar no dia a dia. Porque a relação entre espíritos antagônicos, vamos dizer assim, não é fácil, a gente sabe muito bem disso. É crise em cima de crise. E essa rejeição é aquele tipo de rejeição que muitas vezes se diz em função do que um fala, do que outro fala, mas é mais sim em função de
uma questão de afinidade, uma questão de vibração, uma questão fluídica. E mesmo o espírito não se lembrando do que aconteceu, na sua essência ele traz lá dentro rejeição a determinados outros irmãos que prejudicaram, digamos assim, a sua existência. E essa vibração acaba reconhecendo, esses fluidos acabam reconhecendo outros que lhes são também ou antagônicos, ou identificando aqueles aos quais ele tem aquelas reservas, aquele desejo de acertar as contas, vamos dizer. Então esses são os laços, né? E são, digamos, eternos, sim, porque os laços de família muitas vezes se baseiam na única existência, aqui, presente, né? E que se desfazem com o desencarne. Então, aproveitemos nosso tempo de encarnação, como diz o Raul Teixeira, né? Para nós bem nos relacionarmos, para nós procurarmos fazer o bem, tranquilizarmos, procurar auxiliar aqueles que ali estão, e muitas vezes também tentando auxiliar rusgas, essas dificuldades que existem, por nosso próprio entendimento, né? E é um auxílio, é uma caridade que se faz, como muitos de nossos irmãos que estão aos nossos lados, que temos simpatia, estão ao nosso lado para nos auxiliar, né? Nas nossas dificuldades todas nós temos em maior grau, menor grau, mas que é passível de termos. Então, né, que nosso Pai nos fortaleça, nos auxilie nessa missão, nessa questão familiar, porque a gente sabe que nem tudo são flores. E realmente, a questão espiritual ela é soberana sobre nossas questões aqui desta encarnação. Absolutamente o são. Porque é como espíritos que nós temos na nossa existência. Vai chegar o tempo em que não mais encarnaremos. E aí, as afinidades que construímos ao redor, ao tempo em que ficamos encarnados, irão continuar com toda certeza, né? Então, esforcemo-nos para, principalmente, procurar entender as dificuldades, os que nos causam problemas, aqueles que nos são difíceis, porque é a oportunidade que a encarnação nos propicia e Deus nos fortaleça, né? Então, queridos, vamos aqui também agradecendo, né? Leoni Pereira, que também aqui, né, e que pede com a bênção de Maria Santíssima para nós, com toda certeza, né? Nossa preciosa Mãe de Jesus, que foi citada aqui no Evangelho de segunda e de sexta-feira, claro, nos abençoando, olhando por todos nós, seus filhos queridos. Também boa noite aqui da Cacilda Cassiano, né, que também conosco está, a Zilda Bexiga Licenco, também a Alzira Crepaldi, e a gente vai agradecendo. Deixa eu só correr aqui, esse mouse aqui do notebook, ele é um probleminha. Aqui, Pedro Freitas, boa noite, Pedro, bem-vindo. Também a Alzira Crepaldi, nosso boa noite, né, como nós já dissemos também. A Exilda Blichuricenco e todos vocês que nós aqui citamos. Claro, também aqui a presença soberana do nosso querido Barros, Maurício Barros, conhecido na Praia Azul, Praia dos Namorados, toda a orla americana por Cido. Abraço, Maurício, e abraço a todos vocês. E como nós falamos, vamos ver então agora o que Joana de Ângeles vai nos falar, porque ela traz para nós o texto do capítulo 53 do livro Amor Imbatível, Amor, Busca de Si Mesmo, primeira parte. E é bem, muito interessante, é bom realmente, né, que nós tenhamos ciência desse texto. Busca de si mesmo. O amor desempenha um papel preponderante na construção de um ser saudável, sem o que a predominância dos instintos o mantém no primarismo, na generalidade das expressões orgânicas, sem maior controle do comportamento. Crescendo ao lado da razão, o sentimento de amor é o grande estimulador para o progresso ético, social e espiritual da criatura, sem cuja presença se manteria nas necessidades primárias, sem maior significado psicológico. Inato no relacionamento mãe e filho, como decorrência do último filho, no caso, ser uma forma de apêndice da primeira, a mãe,
surge no pai, através do instinto de proteção, a sua fragilidade e dependência, e se irá desenvolvendo mediante a carga de emoção de que se faz acompanhar. À medida que desabrocha e se desenvolve, desvela as características individuais do espírito que é, adquirindo e assimilando os conteúdos do meio social em que se encontra e que contribuem para a formação da sua identidade. Então é o que ela diz, a criança chega com a sua bagagem espiritual, sua experiência, suas tendências, e vai agregando os valores do meio em que vive. Daí a importância dos pais na condução da criança. Tais fatores, os inatos que vêm com a criança pelo espírito e os sociais do meio onde a criança vive, estão presentes na hereditariedade, são impressos pelos valores adquiridos em outras existências, nos quais se encarregam de modelar o ser, e decorrem da convivência do meio em que se está colocado para o processo de evolução. A aquisição, o despertamento do si ou do eu, né, da personalidade, é o grande desafio da existência. Não realizado, aliás, perdão aqui. Eu aqui já corri, aqui deu um pequeno problema. Aqui. Voltando. A aquisição, o despertamento do si ou do eu, né, é o grande desafio da existência humana, tornando-se condição de relevância no comportamento do ser e nos enfrentamentos que deverá desenvolver. O ser real, no entanto, está oculto pelo ego, pelos condicionamentos, pelos impositivos sociais, sob a máscara da personalidade. Descobri-lo constitui um valioso desafio de natureza interior, impondo-se um mergulho no inconsciente, de forma a arrancar a realidade que se oculta sob a aparência, o legítimo escondido no projetado. A conquista de si mesmo proporciona alegria e libertação dos sentimentos subalternos, conflitivos. Sempre vem acompanhada da individualidade, quando se tem coragem de expressar sentimentos de valor, sem agressões, mas sem temor de desagradar. Quando se assume a consciência do si e se sabe exatamente o que se deseja, bem assim como consegui-lo. Ao adquirir-se a identidade, experimenta-se uma irradiação de alegria, de prazer que contagia, sem o expressar de forma ruidosa, esfuziante, tornando-se pleno e feliz diante da vida. Essa conquista depende do poder que normalmente corrompe e deixa o indivíduo vazio quando a sós, nos momentos em que o seu prestígio não tem valor para submeter a alguém ou para impor a subserviência que agrada ao ego, tombando no desânimo ou na revolta e fazendo-se violento. Na conquista de si mesmo, surge o magnetismo que se exterioriza, produzindo empatia e proporcionando sensação de completude, resultado do amadurecimento psicológico e do controle das emoções que fluem em harmonia. A sua presença causa prazer nas demais pessoas, enquanto que o indivíduo não realizado, não identificado, proporciona estranhas sensações de mal-estar, de desagrado. O quanto é agradável estar-se ao lado de alguém jovial, feliz, planificado, dá-se o oposto quando se convive com alguém pessimista, queixoso, inseguro. Cada ser irradia o que é internamente, mesmo que muito bem apresentado, pode produzir mal-estar, ou quando despido de atavios e exterioridades, é suscetível de provocar
agradáveis sensações. Joana de hoje, falando para nós a nossa descoberta de nós mesmos, né? E fala para nós com relação ao mundo em que nós vivemos. E que às vezes aqueles que não, vamos dizer assim, colocam aquela máscara o tempo todo, né? Para estar bem com a sociedade, procurar estar bem, e muitas vezes desse estar bem, se projetar, estar lá em cima, e aí coloca muitos em subserviência, aí exala o seu ego imenso. E esse tipo de atitude, muitas vezes, e geralmente, acaba causando o quê? Quando ele está consigo mesmo, ele percebe que tudo é absolutamente irreal, né? Dentro da sua própria personalidade. Então fica muito difícil para ele, e às vezes, dependendo de como se tem esse comportamento diante da sociedade, né? Nós acabamos, claro, projetando a nossa imagem por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente age, por aquilo que a gente se comporta, e muitas vezes por nossa expressão corporal mesmo. E como diz Joana de Ângeles aqui no final, né? Sobre nossa presença com relação aos ambientes. Quando ele fala aqui sobre o seguinte: a presença causa prazer nas demais pessoas, enquanto que o indivíduo não realizado, não planificado, proporciona estranhas sensações de mal-estar e de desagrado. Então, quando aquele que realmente está ali, se sentindo pleno, porque consegue e faz por realizar e se manifestar conforme a pessoa realmente é, né? Com seus princípios, com seus valores, procurando lutar por aquilo que deseja, né? E normalmente traz essa sensação de segurança para as outras pessoas no ambiente de convivência. E, como disse Joana, o quanto é agradável estar-se ao lado de alguém jovial, feliz, planificado. Dá-se o oposto quando se convive com alguém pessimista, queixoso, inseguro. E a gente sabe que muito, né, como a Joana amplamente falou nesse período todo em que estamos falando dela, daquilo que ela nos traz, que muitos e muitos de nós, né, nossos irmãos, enfim, temos realmente muitos problemas, às vezes, de relacionamento, mas também atrelados à nossa infância. Como disse, né, já várias vezes Joana de Ângeles, pela própria ação dos pais, que às vezes são castradores, são difíceis, né? Mas cada um tem a sua história, cada um tem a sua maneira de ser, de encarar a educação, de encarar a vida, mesmo nesse mundo tão, vamos dizer, globalizado em que nós estamos vivendo, com tantas informações disponíveis. E isso causa, muitas vezes, problemas sérios, né, de autoaceitação, de castração daquela jovem, daquela criança que se vê, muitas vezes, dentro do próprio lar perdido. Por isso que é tão importante tomarmos os devidos cuidados, né? Já que temos a responsabilidade, porque, sim, os colocamos no mundo, né, de bem assessorados para que eles possam ter o melhor desenvolvimento possível e evitar problemas para eles adiante e, claro, problemas também para os pais, porque não há dúvida que os filhinhos vêm todos para os papais, né, quando há problemas. E a gente enfrenta hoje, como se diz, né, aquela chamada geração bumerangue. Sai de casa, vai, daqui a pouco volta, tudo para casa. Né? Especialmente na faixa dos 30 e tantos, dos 40, é aquele retorno, né? Retorno ao lar, aos braços calorosos de mamãe, de papai. Não dá certo. É uma ocorrência nem tanto assim difícil de acontecer. Mas que tudo possa ocorrer melhor também por nossas próprias ações, auxiliando a isso que tantos precisam. Joana de Ângeles para nós hoje. E na sexta-feira nós concluímos então. Aniversariantes de hoje, olha aqui a Cláudia Vigiano, Cláudia que faz o programa de sexta-feira, né, o programa Sinal Verde, lá na 104.9, a Rádio Vida Nova FM, o programa Sinal Verde. Nosso abraço. Também o Francisco Júnior fazendo aniversário, a Selma Medeiros, a Rosana Lopes, Rosana, esposa do Marquinhos, nosso abraço. Deus abençoe, Rosana. Também, amanhã, Maria Inês Antonioli, Richardson Marques, Maria do Socorro, Luciana Lameu, um grande abraço para a Luciana Primo, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês aniversariando estes dias, como a gente citou, tem aqui na agenda, particulares de vocês também, né?
E que todos aproveitem, como se diz, o tempo da encarnação para plantar sementes boas, para procurar estar no bom caminho, porque colher os frutos que sejam bons. Então, que Deus abençoe a caminhada de vocês, iluminando muita saúde, felicidades e um abraço, coração a coração, de todos nós para vocês, aniversariantes do dia. Então, vamos incluir sempre aniversário de casamento, batizado, crisma, aniversário de tudo. É sempre uma data para comemorar. É isso, amigos, vamos aqui agradecendo, né? Olha aqui, também a Alessandra Branco pede bênçãos para a filha Maria Clara Branco, que fez aniversário ontem. Grande abraço para Maria Clara, um futuro bem, claro, límpido, brilhante aí para você, e nosso abraço, coração a coração, viu, Maria Clara? Deus abençoe sua caminhada, que seja muito feliz, mas também depende de você, sempre fazendo coisas boas, que é bom. Então, também agradecemos a participação da Alessandra Branco, seu boa noite, do Eliseu Gasparina, do Recife, querido, grande abraço, também da Vilma Veiga, também aqui o nosso prezadíssimo José Ubirajara Gonçalves, que mandou para nós uma frente fria aí do sul, que bom, vem refrescar um pouco aqui, nossos 30 graus de calor. Abraço para você aí também, viu, Ubirajara? Tudo de bom. Abraço para todos vocês que estão conosco. E aproveitando o momento, vamos partindo para o encerramento desse nosso encontro, orando nossa prece de agradecimento ao Pai, nossa prece de louvor, como precisa sempre ser, e pedindo por nossos amigos, familiares, por todos aqueles que estão conosco, Então agradecendo sempre essa participação em nossas vidas e procurando fazer do relacionamento o melhor possível, um grande aprendizado que sempre nos traz o Evangelho. Então, vamos orar por eles que nos pedem, também com a Maria Clara, que é o aniversário ontem, e por todos vocês já mentalizando as pessoas, amigos, que necessitam serem encaminhados seus nomes ao Pai, também para todos nós, claro. Vamos orando aqui então, por Igor Schutte, Paulo Renato Ferreira, Lourdes dos Santos, Maria Luiz Santo André, Tatiana Ponte, Joaquim Pedro Betim, Pierone Betim, André Carmona Araújo, Beatriz Carmona Araújo, Maria Vitória Rezende Alves, Antônio Donizete Neves, Igor Ravaroto, Madalena Santos Souza, Robson Casarim, Luiz Esfer, José Ribeiro, Pericílio, Maria das Graças Barbosa Pires, Cristiano Malta, Regiane Malta, Luz Bertoli, Damião de Freitas, Adriano Anabela Bastos, Amanda Leon Poloni, Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Muniz da Silva, Douglas Constantos, Eliana Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Ovani Mantovani, Polúcio, Jaime Faciola, Eunice Pinheiro de Oliveira, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirame Colúcio, Jário Maria da Silva, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Claudinei Ramos, Helene Torre Pirani, Orlando Lameu, Emerson Adriano Licenco, Rosa de Cresce, José Alexandre Camargo, Elenida Morim Cavalcante, Nandela Camargo e Igor Vair Teixeira Ramos também, Cecília de Paula, para todos eles, as bênçãos do Pai, fortalecendo a caminhada. E assim, amigos queridos, vamos para o nosso encerramento, fazer nossa prece, agradecer ao Pai. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, que estás conosco em nossos corações e em nossas vidas. Amado Pai, nós reunidos vos agradecemos por tudo que colocais em nossas mãos. Agradecemos sim por nossas vidas, que sua misericórdia nos brindou, e juntos estamos, e felizes, e queremos sempre vos louvar, vos agradecer,
levando até vós também nossos pedidos. Pedidos por todos nós, seus filhos. Pedidos por esses aniversariantes desses dias. Pedidos por tantos pais que acolhem alegremente seus filhos que vêm ao mundo. Pedidos por nossos entes queridos, familiares, amigos que estiveram conosco, mas já nos deixaram. Pedidos nossos por esses irmãos que estão nos deixando nesses dias após aqui cumprirem conosco sua jornada. Abençoa a todos. Abençoa esses amigos e irmãos queridos que demos os nomes, que todos nós mentalizamos. Abençoa nossas famílias. Fortalece a todos nós, seus filhos, para as dificuldades do dia a dia. E fortalece sempre, sempre, Pai, todos os seus filhos na luta pela caminhada tão difícil por esse mundo. E tantos em grande sofrimento, e muitas vezes motivados por nós mesmos, por nosso orgulho, nossa vaidade, por nosso egoísmo, sim, por nossa arrogância, por nossa presunção. Abençoa assim, Pai, os dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo, evitando essas guerras insanas, tantas que temos nesse mundo, tanto mal nos trazem. Abençoa, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho. Abençoa nossos irmãos que têm, valorizam, amam o seu trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o abençoado trabalho. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa todos aqueles que sim, aqui estão neste mundo, trabalhando por seu progresso, sua evolução moral e espiritual. Abençoando assim esses nossos irmãos que estão vindo ao mundo, crianças, jovens, adolescentes, à procura do seu caminho, decidindo sua vida, e que suas decisões, fortalecidas por vós, sejam sempre, sempre bem direcionadas ao progresso, ao amor, ao carinho, tornando, junto conosco, este mundo melhor, este mundo que tenha sempre mais respeito, mais amor, sim, que se solidifique no perdão, na caridade, na paciência, tolerância, e que possamos juntos crescer, amado Pai. Este ambiente, esse planeta, que seja olhado com mais amor e carinho por todos nós, auxilia-nos a recuperar. E assim, ante tanto agradecer e vos pedir, levamos esta prece, Pai, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o Espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem nossas ilusões. Que possamos perdoá-los não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. E que esse Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Pai, que uma partícula desse Pai Nosso vá até os cárceres onde alguns sofrem pelo erro judiciário, vá até os hospícios iluminando cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem sem o consolo da palavra amiga. E vá a todos aqueles que nesse momento transpõem o pórtico da vida material para a espiritual, para que tenham guia em vosso perdão. E esse Pai Nosso vá até os prostíbulos e erga essas pobres, infelizes criaturas que para ali foram tangidas pela fome, dando-lhes apoio e fé. Pai, tende piedade dos órfãos, das viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram um pedaço de pão. E que vá assim este Pai Nosso aos dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. E que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Que assim seja, Pai. E pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia esteja sempre conosco. Com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem e como estiverem. Seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais, venham até nós, harmonizando, equilibrando nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, nossa mente. E que esta harmonia
tragamos para nossos lares, e sim vos pedimos também suas bênçãos aos nossos anjos guardiães, aos bons espíritos e a nossos irmãos perdidos em sua caminhada, para que retornem ao caminho do bem e do amor. Obrigado, Pai, obrigado, amada Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora e por toda a eternidade. Por sua graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. E assim, amigos queridos, agradecemos sim a participação, a presença de todos vocês, o carinho de todos vocês, não é? E vamos então marcando novo encontro, claro, nosso novo encontro para sexta-feira, mesmo horário, né? Com o Evangelho, Joana de Ângeles conosco, com saúde, com as bênçãos do Pai, né? Então, que seja tudo maravilhosamente bem com vocês. Beijo muito grande meu, da série que aqui estamos, um bom descanso, maravilhosos dias pela frente, quinta, sexta-feira, e vamos nos ver, então, na sexta-feira. Tenham todos uma linda noite, que a paz, as bênçãos do Senhor estejam sempre convosco, todos vocês em seus lares, com todos nós, e que distribuamos, né, essas bênçãos onde quer que formos. Fiquem todos muito bem, uma linda noite e até sexta-feira. Tchau.